Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre a gestão do meio ambiente viável para empresas que já possuem a ISO 9001, tá? Bom, me apresentando um pouquinho, meu nome é Roberta Grillo, né? Eu sou especialista em gerenciamento ambiental e ESG, sou auditora líder pela ISO 9001, 14001 e 45001. Minha formação é biologia, né? Então eu tenho um pezinho no meio ambiente, né? Tem um quê especial pelo meio ambiente, mas tenho conhecimento das outras normas também. E atualmente eu trabalho como consultora na Qualtech Consultoria, tá? Vou falar um pouquinho da empresa rapidamente, que eu já ia falando para vocês que a gente não trabalha só com consultoria, tá? A gente trabalha também com treinamentos, então a gente pode ver aqui que foram mais de 17 mil profissionais treinados. Auditorias também, a gente já realizou um monte, auditorias internas, né? Acompanhamos auditorias externas também. Mais de 1.000 clientes atendidos, cerca de 36 anos de mercado, então temos aí uma certa bagagem. É um prazer enorme estar aqui na Congesco e também ser uma funcionária da Qualtech. Bom, então, quando a gente fala de. O nosso tema agora é a ISO 14001, né? Sendo integrada na 9001, a gente vê uma demanda muito crescente, né? Sobre a exigência, não a exigência dessas normas, até que vem a exigência de clientes, né? Mas uma demanda crescente da gente se adequar em vários aspectos, no sentido social, no sentido ambiental, né? Então, a qualidade, ela vem sido discutida e ela vem sido tratada há muitos anos, né? Quando a gente fala de ISO, foi a primeira que deu um boom, né? Então, a 9001, quando uma empresa fala que é certificada, a 9001 provavelmente é ela, né? A empresa fala, eu tenho certificação. Você já pensa, deve ser a 9001. Eu acho que raras vezes que eu perguntei qual que era a norma e a empresa não tinha nove e tinha outra, né? Então, a gente inicia esse processo com a 9001, que realmente é uma norma que fala de qualidade, que quer satisfazer o seu cliente, e isso bate muito com o tipo de desenvolvimento que a gente tinha na época lá, nos anos 90, né? Enfim, 80, que a gente tinha uma atenção muito voltada para acionistas, para investidores, né, ter o nosso ganho econômico, mas agora a gente tem uma discussão diferente, né? Então, o nosso olhar ele passa não só para o nosso acionista, para o nosso investidor, mas também para outras partes interessadas, né? Então, o nosso colaborador, como que está, né? A nossa comunidade, qual que é o nosso relacionamento? Então, eu vejo que esse movimento, né, de mudar aquele capitalismo que a gente fala que é de shareholders, né, que é de acionista, para stakeholders, que é considerar todas as partes interessadas, vem também essa mudança na parte das normas, né? Então, a gente tem aqui uma demanda crescente de cada vez mais implantar sistemas de gestão relacionados com temas, né? Então, o meio ambiente, de integridade, de saúde e segurança, antissuborno, né? Aí a gente tem uma infinidade de normas, né? Eu até brinco com os meus clientes, eu falo, gente, a gente tem até norma para certificar a praia. Então, se você quiser, a gente consegue arrumar um sistema de gestão que vai adequar ao seu objetivo, à sua vontade, né? No caso, essa palestra a gente vai tratar um pouco mais do meio ambiente, sendo inserido junto com a qualidade, e o quanto que a qualidade ela já traz um terreno bem preparado, uma cultura já para a gente inserir uma nova norma, né? Fica muito mais fácil do que começar do zero. Então, aqui, ó, a gente tem o que tem acontecido no mercado. Então, o aumento da competição, né? O fato de você ser uma empresa certificada 9 antes era um diferencial. Hoje em dia, ele não é tão diferencial, né? Porque a gente vê uma infinidade de empresas que tem. Eu não estou desvalorizando a 9001, tá, gente? É algo muito positivo, é um sistema de gestão que ele vai trabalhar.
com a satisfação do seu cliente, que é muito importante. Mas ele se tornou um pouco mais comum, né? Porque como faz muitos anos que ela vem sendo trabalhada, tem mais empresas que possuem esse selo, que possuem esse sistema de gestão, e isso é muito bom. Os clientes estão incorporando novos requisitos às suas especificações com ênfase socioambiental. Então, eu tenho clientes que têm me procurado porque eles têm que responder questionários super complicados a respeito de questões de meio ambiente e sociais. Né? Então, quais são as suas práticas em relação a isso? Você tem alguma política? Você tem alguma medida de mitigação dos seus impactos? é, Ambientais, você trabalha com os seus riscos ocupacionais. Então, tem tido alguns clientes que vêm por conta disso. Olha, eu estou sendo cobrado pelo meu cliente, eu preciso responder, ele está pedindo plano de ação, né? Então, esse é um dos motivos que tem trazido também organizações a inserirem os sistemas de gestão. Instituições financeiras impondo requisitos socioambientais para concessão de empréstimos, né? Exigência e complexidade cada vez maior da legislação ambiental, trabalhista e previdenciária. E aí, como que o sistema de gestão pode ajudar nisso? O ambiental e a 45.001, por exemplo, tem um requisito lá que fala que você deve atender às legislações aplicáveis. Aí fala, Roberta, mas a minha empresa já atende. Aí você fala, não, tudo bem, ela deve atender as principais, mas você tem um levantamento das aplicáveis, né? Porque, assim, muitas vezes, quando a gente não tem uma sistemática de levantamento, a gente sabe que a gente é, atende aquela legislação, né? Que a gente tem aquela legislação aplicável, ou porque ela é muito falada, né? Como, por exemplo, quando surgiu o MTR, né? Foi algo que foi muito discutido. Ou porque tem algum tipo de fiscalização, você toma uma autuação, ou porque vem algum cliente exigir. Mas você não tem uma relação, né? E aí, depois, quando você faz a relação, você vê que tem uma série de requisitos normativos que você não conhecia, nem sabia que existia e que você precisaria atender, né? Exigências socioambientais do Banco Mundial e uma conscientização maior sobre a questão socioambiental. Então, hoje em dia, né, amanhã tem até uma palestra sobre isso, a gente tem falado bastante sobre ESG, as empresas têm sido cobradas sobre ESG. E aí, qual que é a relação com a ISO? A ISO, ela tem normas já consolidadas no mercado. Então, as normas, elas servem como ferramentas para a gente integrar o nosso ESG, para as empresas que têm esse objetivo, né, essa intuição. Então, a questão socioambiental tem vindo com tudo. E aí, algumas empresas acabam optando por implantar algumas normas para dar um suporte, né? Bom, Roberto, então a gente vai integrar, mas é importante a gente saber qual que é o objetivo de cada um, né? Então, a 9001, como eu comentei, é a gente ter uma maior qualidade na entrega dos nossos produtos ou serviços, com foco na gestão estratégica da empresa, né? E o que que isso causa? Uma melhor eficiência operacional e a satisfação dos clientes. Então, o nosso principal foco na 9001 é o cliente, é a qualidade do nosso serviço, é a qualidade do nosso produto. Aí, quando a gente vai para 14.001, a gente já pensa no meio ambiente. Então, o sistema de gestão ele vem para prover uma estrutura de proteção ao meio ambiente e possibilitar a resposta às mudanças nas condições ambientais, em equilíbrio com as necessidades socioeconômicas, melhorando o seu desempenho ambiental. Então, a gente já vê um pouquinho de desenvolvimento sustentável aí, né? Porque a gente sabe que precisa cuidar do meio ambiente, é importante proteger, mas é óbvio que se a parte econômica começar a cair, não tem como cuidar de nada, né? Porque a gente precisa de recurso para manter um sistema, né? Para manter a nossa organização, para conseguir pagar os nossos colaboradores, enfim, para o negócio prosperar. Então, e o desenvolvimento sustentável vem com a ideia de que a gente consegue fazer tudo isso, ter o nosso lucro e ainda proteger o meio ambiente, mitigar os nossos impactos ambientais, né? Por isso que às vezes é difícil a gente ver a relação desses dois, mas tem muito. Até porque a gente vai ver que na qualidade
Se você tiver um sistema bem estruturado, ela já traz benefícios, mesmo você não tendo a 14. É que às vezes, se você não mede, é difícil ter essa visão, mas ela vai trazer benefícios no sentido de economizar matéria-prima, né, de trabalhar com eficiência dos seus processos, trabalhar com equipamentos, com mais tecnologia, equipamentos automatizados que podem, por exemplo, captar um risco antes de nós humanos, né? Pode ter essa detecção antes de nós, pode impedir, né, isso de acontecer. Então, a 9001, ela é voltada para a qualidade, mas ela também traz fatores que vão trazer que agregam um valor para o meio ambiente também. Então, a gente consegue casar, né, esses dois sistemas muito facilmente. E aí, para ter uma definição, né, o que seria esse sistema de gestão integrado? A combinação do processo de gerenciamento da qualidade, do meio ambiente e de outros sistemas de gestão, permitindo garantir sempre a melhoria contínua dos processos, projetos, serviços e produtos. Então, a gente vai ver mais para frente que tem uma estrutura para isso, né? Por que a gente vai integrar? Eu sempre falo para os meus clientes, gente, integra, tem muita vantagem, né? Primeiro, porque as coisas não devem ser tratadas separadamente, né? Você não deve tratar meio ambiente como se fosse algo separado do seu produto ou do serviço que você presta. Ele tem que estar dentro da sua atividade, do seu planejamento estratégico, né? Então, falando de vantagens, né, do porquê você deve integrar a 14 a 961, tem alguns pontos aqui. Então, a visão integrada e redução na complexidade do sistema de gestão. Por quê? Porque vamos supor, ó, você já tem um sistema de gestão que é a 961. Você vai criar outras metodologias ou outros documentos para 14, sendo que você já tem uma metodologia, né? E aí isso acaba se tornando algo complexo, porque as pessoas vão pensar, nossa, já tem um sistema, agora a gente vai ter outro sistema, né? E então isso acaba diminuindo a complexidade. Que aí você integra, a pessoa ela já está habituada com determinada sistemática, com determinado documento, aquele documento, obviamente, vai passar por uma revisão, mas a pessoa já sabe onde que ela encontra ele, qual que era a ideia principal, e ele só vai começar a abranger a 14.001. Obviamente que alguns documentos eles serão mais modificados, né? Algumas sistemáticas, algumas metodologias, outros serão pontuais, né? Se você for pensar, por exemplo, em auditoria interna, não vai mudar muita coisa, né? O seu procedimento. O seu procedimento ele vai abranger esse novo sistema de gestão, e aí você vai ter que fazer alguns dias a mais para integrar a 14. Mas o ideal não é você fazer separado, né? Aí, obviamente, uma redução da massa documental, como eu estava falando para vocês agora, estratégia focada na geração de valor. Então, o que eu falei para vocês, né? Geração de valor para uma sociedade, né? Não só uma geração de valor financeiro, mas uma geração de valor para quem pode ser influenciado pelo seu negócio, né? Pelo seu sistema, pelo seu processo. Redução da burocracia para manter os sistemas de gestão em funcionamento. Então, você não tem que marcar duas auditorias com a certificadora, você não tem que marcar duas auditorias internas, é, não tem que fazer, por exemplo, dois tipos de conscientização. Tudo que for possível integrar é o ideal, né? Identificação de riscos e oportunidades, né? Não só voltado para a temática que a gente está falando, mas para o negócio. Uma melhoria da performance da empresa no mercado. Por quê? Porque a norma ela traz itens que vão te dar ferramentas, né, de trabalhar com riscos, com oportunidades. Então, os riscos para evitar coisas que a gente não quer que aconteça, que pode ser ruim tanto em relação ao negócio, quando a gente fala de 9001, mas também em relação a, por exemplo, reputação da empresa. Então, quando a gente fala de 14.001,
a gente trabalha o risco de acontecer um incêndio, né? Ou o risco de acontecer um derramamento. Se por acaso você tem uma forma de mitigar isso, né? Por exemplo, eu trabalho com parceiros que são sérios, né? Eu sei que o meu parceiro, ele tem uma licença para fazer isso, eu sei que o meu parceiro, ele tem um seguro, ou ele tem um plano de atendimento a determinadas emergências, o motorista que trabalha na frota dele, ele tem um determinado curso para lidar com essas emergências, então a gente vai se munindo de ações, né, de práticas que podem evitar aquele risco. E se por acaso aquele risco acontecer, a gente também está preparado para reduzir ao máximo as consequências adversas, né? Então, uma melhora de performance, não só em relação a gente aproveitar oportunidades, a melhorar a eficiência dos nossos processos, mas também a gente manter uma reputação, uma imagem de empresa séria, de empresa que se preocupa, né, de que cuida, que faz o que é possível para que determinadas adversidades não aconteçam. E aí, uma melhoria no desempenho organizacional competitivo, né? Porque se você é uma empresa que é certificada, ou pelo menos uma empresa que tem um sistema de gestão implantado e que tem essa preocupação, ela vai ser um diferencial, com certeza. Melhoria da satisfação e da confiança das partes interessadas, né? Acionistas, clientes, força de trabalho, fornecedores, ONGs, governo, né? Então, como que você trabalha a confiança? Vamos supor a parte da reputação. Se por acaso acontece de sair alguma notícia relacionada à sua organização, o consumidor ele vai lembrar disso, né? E pode ser que ele tenha uma outra postura, né? Ah, não, por enquanto eu não vou mais comprar dessa organização. Ou até o seu fornecedor não, o seu cliente. Pode ser que ele não queira se relacionar com uma empresa que às vezes ele tenha é, que ele considere que não é séria, né? Que não tenha um cuidado, uma responsabilidade socioambiental, né? Então aumenta essa confiança. Até porque você pode criar canais de comunicação com essas partes interessadas, né? E aí fortalecer os laços. Aumento da confiabilidade e produtividade dos processos, atividades, produtos e serviços, otimização de recursos, né? Então, quando a gente integra, a gente aumenta a eficiência, a gente reduz recursos tanto na parte de infraestrutura, quanto, por exemplo, se você tiver que dar um treinamento, ou se você tiver que marcar auditoria com a certificadora, você não faz isso duas vezes, você faz uma vez só, né? Você faz um treinamento só. Então, tudo integrado fica mais fácil. Você economiza não só o recurso financeiro, quanto o tempo, né, dos seus colaboradores, enfim. Então, uma redução de custos e investimentos, né, na implantação, certificação, manutenção e auditoria desses sistemas. Tá. Aí agora, um item super importante. E o papel da alta direção? O papel da alta direção é importantíssimo, né? Então, tem um conceito, eu não sei se vocês já escutaram, né? Provavelmente sim. Um conceito que fala que chama tone on the top, tone of the top. O inglês está enrolado. Mas o que que ele quer dizer? Vamos lá para o português. O que que ele quer dizer? Quer dizer que o exemplo, ele vem de cima, né? Então, quando a gente está numa organização e essa empresa, ela decide implantar um determinado sistema de gestão, seja ele da qualidade, no meio ambiente, ou da saúde e segurança, enfim, é importante que essa decisão venha da diretoria e que a diretoria ela ela demonstre que realmente isso vai entrar na estratégia da empresa, que isso vai fazer parte da cultura da empresa, né? Porque vocês também como colaboradores devem perceber isso, né? Eu percebo pelo meu chefe e eu percebo também nas organizações que eu trabalho, né? Como eu trabalho com consultora, eu estou sempre em alguma empresa, né? E eu vejo tanto empresas que a liderança, a alta direção, ela considera tão importante, que ela acaba
acompanhando todas as ações, né? Fica em cima de como que está o andamento. E eu não estou querendo dizer que é isso, né? A parte de cultura não é ela ficar em cima da gente implantar o sistema de gestão, mas ela demonstrar, né, o quanto que aquilo é importante, não só na hora de falar, mas na hora de aplicar, né? Então, uma liderança que esteja presente e que, mesmo que ela não consiga demonstrar assim com a cara dela o quanto que aquilo é importante a cultura, ela vai pegar gestores, ela vai pegar alguns líderes e ela vai disseminar isso através dele, né? Então ela vai passar essas responsabilidades, ela vai passar para eles o quanto que aquilo é importante, né? A mudança cultural e os colaboradores acabam sentindo. Eu, na minha organização, a gente tem, por exemplo, o código de ética, o código de conduta, a gente tem uma série de normas que foram implantadas que não são muito antigas, são recentes, né? E eu senti o quanto que isso foi diferente, né? Quanto que teve uma mudança de postura na nossa organização, principalmente quando surgiu aí a 37.001, que é uma norma que a gente tem trabalhado bastante. E eu vejo ao contrário também, né? Empresas que a liderança, ela faz, por exemplo, a implantação da norma porque um determinado cliente exige, a gente tem sempre as mesmas não conformidades relacionadas à postura do colaborador, né? Ao colaborador que ele não quer saber sobre qual que é a política, ele não quer saber se aquele descarte está correto, se não está correto, como que ele pode afetar o sistema de gestão, porque ele é uma peça-chave. Então, assim, a alta direção, por mais que ela é, não seja tão presente fisicamente, ela precisa demonstrar através dos atos, né, dela, que aquilo é importante, né? Então, o primeiro passo é essa decisão vir de cima, né? Essa mudança de cultura ser inserida no direcionamento estratégico e isso ser disseminado, né, através de líderes, através de palestras, através de eventos, né? Para toda a organização, né? Porque todo mundo é uma peça-chave quando a gente fala de sistema de gestão. Ah, Roberta, legal. A gente tem a 9001. E aí, quando que a gente sabe se a gente está pronto para integrar, né? O primeiro ponto eu acabei de falar. Então, essa decisão ela vem da alta direção. Por quê? Tanto por conta dessa postura em relação à mudança de cultura, quanto em relação à disponibilidade de recursos, né? Então, quando as organizações chamam a gente para implantar a norma, a gente conversa, faz reuniões e a gente já avisa sobre algumas coisas. Olha, precisa disponibilizar recursos. Não vão ser, provavelmente, não são recursos altíssimos quando a gente fala de financeiro, né? Mas a gente vai precisar de alguma adequação, provavelmente. Então, muitas empresas começam, por exemplo, com diagnóstico. Ah, legal, Roberto, eu quero ter uma ideia, uma mensuração do quanto que eu preciso, né? Então, a gente faz um diagnóstico, né? Como que funciona esse diagnóstico? A gente pode, no caso da 14.001, é importante verificar as instalações da empresa, né, para a gente saber de infraestrutura, o que que vai precisar, como que está a organização daquela empresa, que são pontos importantes para 14.001. Para qualidade, não tem tanta necessidade dessa parte de visita física, né? Mas para meio ambiente não tem como a gente eliminar essa parte. Então, a gente faz essa visita técnica, a gente faz uma análise documental também, né, que é super importante, principalmente se vocês já têm a 9001. A gente vai falar mais para frente sobre documentos que a gente pode aproveitar da 9001 para colocar a 14, né, para aumentar a abrangência. E também de documentos que aí não tem como, né? A 14.001 também tem as coisas, os itens que são específicos dela e que a gente vai trabalhar criando novas sistemáticas, novas metodologias, né? Então, a disponibilização de recursos financeiros, humanos, de infraestrutura, pode acontecer e isso pode ser apontado, né, num diagnóstico, tá? Como início. Depois, mais para frente na implantação,
pode ser que alguns itens venham a aparecer também, mas aí não vai ser tanta surpresa, não vai ser algo tão inesperado. E o que que inclui nessa maturidade? Aceitação de áreas estratégicas como qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, sistemas de informação, suprimentos, recursos humanos, etc. Por que que a gente fala isso, né? Porque quando a gente fala, vai implantar o sistema de gestão, o pessoal da qualidade se vira lá, né? Só que não é, gente. Pode ser que tenha essa equipe que vai liderar, a implementação, mas são vários setores que vão ser, impactados, praticamente todos, né? Todos os setores vão ser impactados, uns menos, né? Que são aqueles setores que vão ter que aprender quais são os controles deles, por exemplo, eu tenho aqui a minha coleta seletiva, ou eu preciso reportar para o meu superior no caso de ter algum derramamento. Então, tem alguns setores que vão ser algo mais simples, tem outros setores que vai ser algo mais robusto, né? Então, por exemplo, recursos humanos. Recursos humanos tem que fazer uma revisão de descrição de cargo, tem que ver se todas as qualificações, as evidências de qualificação estão retidas, tem que fazer, uma análise da matriz de treinamento, né? Então, é um processo mais denso para o pessoal do RH. Para o pessoal de compras de suprimentos, também é algo mais denso, né? Porque, assim, na qualidade, a gente tem uma homologação, uma avaliação dos nossos fornecedores, legal, já tiver essa sistemática, muito bem, a gente vai pegar esse procedimento e a gente vai incrementar. Mas não vai ser algo tão simples, porque a gente vai voltar o nosso olhar para o meio ambiente. Então, quais são os nossos fornecedores críticos para o meio ambiente, né? O que que a gente vai exigir de cada um? E aí, os suprimentos vai ter esse trabalhinho também, de começar a trazer essa mensagem para os fornecedores de que a empresa está passando por essa mudança e de que ela vai começar a solicitar determinados documentos ou determinadas, evidências, né? Então, não é só a qualidade, né? Muitos setores são afetados, todos são afetados, cada um num, numa graduação diferente, tá? A habilidade de organizar e realizar auditorias internas integradas, né? Então, no caso, esse item, ele é uma maturidade que ele pode ser atingido durante o processo, né? Porque vamos supor que a gente tenha os auditores líderes de 9001, que seja interno mesmo, da organização, ele não chama uma empresa para fazer. Aí, esses auditores vão ter que se preparar, né? Então, vai ter que fazer uma conscientização, vai ter que fazer um curso de auditor para 14001, pode ser que ele acompanhe algumas auditorias para ver como que é o tipo de investigação, né? Porque uma auditoria, ela é uma investigação, né? Você pega um item e aí você vai investigando, você vai, fazendo esse rastreio dele, nos departamentos, né? Conforme o processo for caminhando. Então, pode ser que tenha também essa necessidade de você, adquirir algum conhecimento, preparar pessoas mais do que outras para determinadas tarefas, né? E uma estrutura consistente, né? Então, se você já tem uma 9001 que ela está bem consolidada, né? Eu já tenho a 9001, tem, sei lá, 4, 5 anos, tem empresas que têm até mais, 10, 15 anos. Então, essa estrutura, ela está consistente. A cultura de sistema de gestão, né? Tipo, o PDCA, ele já está inserido na organização, a gente só vai colocar uma nova abordagem lá dentro. Tá. E como que eu vou integrar, né? Continuando. Como integrar a 14.001 a 9.001? A primeira pergunta, no caso aqui a gente já sabe a resposta, né? Mas a primeira pergunta, quais normas que eu vou integrar? Aqui a gente está falando da 14 e da 9, mas a gente pode integrar, uma, duas, três, quatro normas. Eu já tive cliente que ele resolveu integrar, não é fácil, né, gente? Mas ele resolveu integrar, implantar, na verdade, porque ele não tinha nem a 9. Ele resolveu implantar quatro normas de uma vez. Ele implantou a 9, a 14, a 45 e a 37. Foi um trabalho árduo, mas deu super certo, né? Assim como a gente vai educar, vai conscientizar os nossos colaboradores em relação a um sistema de gestão,
Já ele resolveu fazer para tudo. Falou, ó, já aprende tudo, a gente já integra tudo de uma vez, então virou um sistema. Uma empresa que não tinha sistema de gestão ISO, ficou com 4 certificações, né? Foi um processo que foi bem trabalhoso, mas gerou ótimos resultados. Então, você determina quais são as normas e aí você monta uma equipe de trabalho multidisciplinar, né? Então, quem que vai participar dessa implantação? E aí você vai fazer algumas análises, né? Então, será que tem alguém com experiência já em determinado assunto, né? Ou a gente vai pegar o pessoal da qualidade e vai treinar, vai pegar também alguém da logística, pega um dos suprimentos e aí monta uma equipe de trabalho, né? Aí depende muito caso a caso como que vai ser. Mas é bom você ter uma equipe de trabalho multidisciplinar, e aí a gente treinar a equipe, como eu falei para vocês, as pessoas precisam pelo menos entender, né, o que está acontecendo, o porquê que aquele documento está sendo criado, né? Precisa daquilo ou não precisa. Então, assim, muitas vezes as empresas optam por uma consultoria, e aí, conforme a gente vai fazendo essa implementação, a gente já ajuda na parte da conscientização, na parte de treinar as pessoas que vão estar mais envolvidas, diretamente envolvidas. E aí, essas pessoas viram disseminadoras, né? Então, essa equipe, ela vai ser um ponto-chave na hora dessa integração. Enfim, e aí, como eu comentei para vocês, é bem importante a gente fazer um diagnóstico. Tem empresas que optam por não fazer. Eu acho que o diagnóstico ele é fundamental, porque ele vai dar bem o quanto que o que que você tem, porque não quer dizer, não é só porque você não tem a 14001 que você não tenha nada de meio ambiente. Às vezes você tem algumas práticas que você faz, né, que a organização faz, e você só não inseriu no seu processo, mas isso já é aproveitável para a norma. Então, um diagnóstico a gente sempre recomenda, né? E em cima do diagnóstico que a gente vai ter uma noção de carga horária, né? Então, no caso de uma consultoria, né, se você for contratar uma consultoria, o diagnóstico ele vai trazer uma noção da carga horária, do quanto que a gente vai precisar, né, para trabalhar, para fechar esse processo todo. Então, o diagnóstico é super importante, que ele, além disso, também vai gerar um plano de ação, né? Então, em cima, pelo menos a Qualtec trabalha em cima dos requisitos e algumas outras coisas externas que também são importantes. E aí, nesse diagnóstico, a gente coloca: olha, a gente precisa determinar uma metodologia de levantamento de aspectos e impactos, precisa levantar requisitos legais, precisa revisar a descrição de cargo, isso leva tanto tempo. E aí, assim, com o diagnóstico já vem um início do grande, da maior quantidade de ações que a gente vai ter, né? Provavelmente. Obviamente que depois, quando a gente faz uma análise de aspecto, de riscos, determina objetivos, outros itens também vão surgir, tá, gente? E aí a gente segue com o ciclo PDCA. Então, a implantação, ela é a prática de um primeiro ciclo, né? Então, a gente tem o diagnóstico, aí começa o planejamento, depois que a gente planejar, né, que é até o item 6, que é a parte de riscos, oportunidades, a gente segue para apoio, operação, né, que é onde a gente vai verificar o que que a gente precisa de recursos, né? Como eu falei para vocês, recursos humanos, de infraestrutura, financeiros, e aí a gente vai colocar em prática aquilo que a gente planejou, implementa, deixa o sistema rodando, né? Depois a gente vai avaliar, né? Avaliação de desempenho. Tem o que que deu certo, o que que não deu. Eu consegui chegar no meu objetivo, eu não consegui chegar no meu objetivo, as pessoas estão conscientes dessa nova norma ou não, né? E é através da auditoria que a gente vai saber mais ou menos como que foi esse desempenho, não só da auditoria, mas também de outros tipos de análise, né? E por fim, para a gente trabalhar com a ação, né? Então, aquilo que não deu tão certo, a gente vai determinar uma outra estratégia para tentar atingir aquele objetivo, ou atenuar aquele risco, ou aproveitar, né, daquela oportunidade, e vai levantar outras melhorias que podem vir durante
auditorias, ou pode vir de um colaborador que tem uma visão, né, aquele no dia a dia do que pode melhorar. Então, as melhorias podem vir de diversas fontes. E assim a gente vai seguindo, né, no nosso ciclo PDCA, que para quem trabalha com a 9001 já está careca de saber. Bom, uma estrutura, o que que a gente vai falar aqui, né? Para quem trabalha com a 9001, provavelmente vocês já conhecem, que é o anexo SL, né? Essa estrutura que ela é em comum para as normas ISO. Então, o que que acontecia? Esse anexo, ele não tem muitos anos que ele foi publicado, né? No início, então, não era estruturada dessa forma. Então, a 9001, ela tinha uma estrutura, a 14 ela tinha outra estrutura e as normas também, cada uma tinha a sua. E aí tinha uma dificuldade muito grande de integrar esses processos, esses sistemas de gestão, né? Então tinha sistemas de gestão separados, o que acabava gerando mais burocracia, enfim, tudo aquilo que eu falei para vocês, mais documentos, mais burocracia, demandava mais tempo, demandava mais dinheiro e tinha uma certa dificuldade, né, da gente conseguir enxergar como que um conversava com o outro, porque, de repente, o requisito 4 era contexto para qualidade, mas não era para meio ambiente, né? A parte de termos e definições também foi uma coisa importante, né? Então, o anexo SL traz termos e definições que são em comum. Por quê? Porque às vezes você trabalhava, é, por exemplo, algum termo que tinha para as duas normas, mas o meio ambiente tinha definido esse termo de um jeito e a 9001 tinha definido do jeito assado, né? Então, aí ficava muito difícil integrar também, tendo diferentes definições. Então, a norma, o anexo SL, ele vem com essa estrutura básica, né? Que todas as normas devem ter para a gente conseguir é, integrar. Então, a gente tem o escopo da norma na cláusula 1, as referências normativas na 2. Aí, na cláusula 3, como eu falei, tem os termos e definições que tem em comum para todas. E aí, depois, a gente vai ter o específico para cada um. Então, por exemplo, a auditoria é algo em comum, contexto é algo em comum, risco, né, que é oportunidade. Agora, aspecto ambiental vai ser bem específico. Risco ocupacional é outro item específico. A cláusula 4, que é contexto da organização, é comum. A cláusula 5, a cláusula 6, a cláusula 7, a 8, que é operação, a 9, avaliação de desempenho, e a 10, melhoria. Então, isso aqui é universal para todas as normas, né? E aí a gente pode ter alguns requisitos que são específicos. Então, vamos supor, no item 8, o item 8 da 14.001, ele tem 8.1 e aí ele tem 8.2. Se a gente for ver aqui na 9001, ó, eu estou até com a caninha, ele tem até o 8.7, né? Então é bem diferente, né? Mesmo sendo duas normas que a gente fala que são de combate, né? Que trabalham diretamente no desempenho em relação ao meio ambiente e à qualidade, a norma 14.001 só tem dois itens no 8 e a 9.001 tem até o 8.7. Então, ela tem essa estrutura básica, que dá para a gente integrar, e a gente vai ter os específicos, que aí a gente vai ter um documento ou outro, que é para cada um, né? Cuidar do seu desempenho ambiental, outro vai trabalhar a satisfação do cliente, que aí não tem como realmente a gente integrar, porque aí não tem relação. Aí eu trouxe uma notícia, talvez vocês já tenham conhecimento, eu acredito que sim, né? Razoavelmente quentinha, vai? Ela é de fevereiro desse ano, né? Tem sido um buchicho, assim, pelo menos nos grupos que trabalham sistemas de gestão, né? O nosso grupo da Qualtec, a gente troca bastante figurinha, a gente conversou bastante sobre isso quando teve essa nova emenda, que é sobre mudanças climáticas, né? Então, a ISO, ela publica essa emenda em fevereiro desse ano,
E não é só 9001, tá? É uma série de normas que foram alteradas. Para quê? Para inserir a necessidade de que as organizações auditadas considerem os efeitos das mudanças climáticas na sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do sistema de gestão da empresa. Ou seja, você tem que demonstrar para o seu órgão certificador que você fez essa análise. E aí ele liga a dois requisitos, tá? Das normas, que são aqueles em comum, né? Então, ele liga a entender a organização e seu contexto, que é o item 4.1, em que ela coloca a organização deve determinar se a mudança climática é uma questão relevante. Então, você vai lá no seu sistema de gestão e aí você verifica como que você levanta o seu contexto. Eu gosto muito de trabalhar com SWOT, né? E eu vejo que a maioria das empresas também trabalham com essas metodologias, mas a gente tem uma infinidade que a gente pode trabalhar também. Eu vou dar o exemplo do SWOT, que é o que eu estou mais habituada a trabalhar. Então, vamos supor que eu tenha. Vamos continuar, falar da transportadora, que pelo jeito eu quero ter uma transportadora. Vamos falar da transportadora. Eu vou levantar meus pontos fortes e fracos lá. Vamos supor que eu não faço muito controle das minhas emissões. Então, eu posso colocar lá como um ponto fraco isso, né? Então, eu não faço controle das emissões atmosféricas, eu não tenho um diagnóstico de emissão de gases de efeito estufa. Vamos ver, mas vamos ver se eu tenho um ponto positivo. O ponto positivo. Eu não faço, mas eu peço para os meus fornecedores. Então, vamos supor, eu estou trabalhando com situações hipotéticas, tá, gente? Para ver se ajuda vocês a clarearem a mente de como fazer isso. Então, vamos supor, um ponto positivo. Eu tenho o meu PMOC, eu faço o controle das emissões do meu aparelho de ar-condicionado, eu os gases do meu aparelho de ar-condicionado são os mais ecológicos que tem, por enquanto, no mercado. Então, vocês podem ir levantando pontos fortes e fracos e oportunidades e ameaças relacionadas a isso, né? Oportunidade. Eu posso começar a cobrar dos meus clientes pelo menos um laudo de opacidade para garantir que a frota, né? Vamos supor que eu trabalhe também com frotas parceiras para garantir que aquela frota, pelo menos, não está poluindo, né? Então, você vai levantando nesse sentido. E aí tem o item 4.2, né, que é entender as necessidades e expectativas de partes interessadas, que fala, as partes interessadas relevantes podem ter requisitos relacionados à mudança climática, né? Então, você analisa, verifica se tem alguma coisa específica e coloca lá no seu registro, né? Não sei se você trabalha com uma tabela, como que funciona. Eu tenho um exemplo para dar para vocês. Por exemplo, o meu cliente, né? Eu tenho um cliente que ele faz importação, exportação de produtos. Então, ele trabalha com frotas, de parceiros, né? E ele coloca uma exigência, né? Na verdade, essa exigência vem de um cliente e ele acaba exigindo o fornecedor dele também. Ele coloca como exigência do fornecedor dele, o fornecedor dele ter o diagnóstico de emissões atmosféricas e ter também um plano para reduzir, um plano de redução com metas, né, com indicadores. Então, na parte interessada, por exemplo, desse fornecedor e do meu cliente também, porque ele também é cobrado, a gente pode colocar lá, o cliente X, ele faz esse tipo de cobrança em relação a um plano de redução, né? Então, a gente pode fazer tem que ter esse tipo de olhar agora. Se por acaso vocês fizerem uma análise e ver que não é relevante, aí ok, né? Aí tudo bem. Mas eu acredito que para todas as atividades, pelo menos alguma coisa a gente pode considerar, né? E aí eu queria falar uma coisa pessoal, né, das discussões que a gente tem tido. A norma, ela fala só do item 4.1 e do item 4.2, mas vamos supor que você levantou esses itens, né? É importante você desenrolar isso quando a gente fala de 14.001, por exemplo, para o seu levantamento de aspectos e impactos ambientais.
Então, eu vou explicar para vocês o que que é aspecto impacto ambiental, mas é um dos requisitos mais importantes da norma. A gente brinca que é o coração da norma 1461, né? Porque a gente vai levantar todos os nossos aspectos ambientais, determinar os impactos, e aí a gente vai, através de um critério de seleção, falar qual que é significativo, qual que não é, né? E o que que é importante? A norma fala que tem aqueles que são diretos, né? Então, por exemplo, a frota é minha, então é um impacto direto meu. Aí, e os indiretos também, né? Que você pode influenciar. Então, não, a frota não é minha, eu contrato uma transportadora, eu estou livre disso. Não, você não está, porque isso é inerente ao seu processo, né? Pode ser que não seja o caminhão da sua organização, mas aquela viagem, aquela emissão, ela está acontecendo por conta do seu negócio, né? Então, você tem sim uma responsabilidade, você tem uma influência que você pode fazer em cima do seu fornecedor. E aí você que vai medir o quanto que você vai influenciar ou não, tá ok? Então, essa nova emenda, ela vai começar a ser cobrada já pelas certificadoras, tá? Então, pensem no seu contexto, tá? O quanto que a mudança climática ela pode ser relevante, tanto para a qualidade do seu produto ou serviço, ela pode afetar o seu negócio ou não, né? E o quanto que ela pode ser também em relação ao desempenho ambiental, aí depende muito do olhar, né? Você vê que para todas essas normas, ela é aplicável, então depende da norma que você tem na sua organização. Mas não deixe de analisar no 4.1, 4.2, que são esses, e desenrolar isso lá para aspecto impacto ambiental ou para riscos e oportunidades. Tá bom? Bom, aí eu peguei aqui para vocês uma comparação dos o que ser prática, né? Então, o que que a gente conseguiria integrar e o que que não conseguiria integrar com tanta facilidade dos requisitos da 9 e da 14. Então, tem uma comparação aqui. A gente tem o contexto, falei bastante para vocês agora. Tudo bem que eu tive um olhar para mudanças climáticas, mas a gente consegue integrar, porque a gente já tem uma metodologia para 9, por exemplo, a SWOT. Então, tá lá ai, os pontos positivos da qualidade. Você só vai pegar e continuar a lista com pontos positivos para meio ambiente que você tem na sua organização, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Então, você utiliza de uma mesma metodologia, só que você tem que fazer um novo brainstorming, uma nova linha de pensamento, pensando para meio ambiente, né? Muda um pouco o foco e pensa para meio ambiente e faz aquele complemento. Mesma coisa para partes interessadas, tá? Então, você tem lá as partes interessadas levantadas, você vai verificar, tem alguma parte interessada que eu não levantei, que é relevante para 14.001? Tem. Não, eu não levantei comunidade para 9.001. Então vamos levantar, porque para 14.001 é importante, né? A gente tem na nossa Constituição que a sociedade, ela tem o direito de um ambiente saudável, de um ambiente equilibrado, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma indústria, é o papel, é o dever da indústria ela manter esse ambiente do jeito que ele está, né? Do jeito que não cause um desequilíbrio. Então, você levanta se tem alguma parte interessada que falta, e aí você faz uma análise de todos os requisitos, né? Então, das existentes também, você tinha um levantamento para qualidade. E para meio ambiente, tem alguma coisa que muda? Tem a alta direção. A alta direção, ela tem uma necessidade de atendimento à legislação para que a gente não tome autuações, né? Então, aí você vai fazendo esse pensamento. Por que que é legal a equipe multidisciplinar? Porque nesses momentos de levantar essas possibilidades, né, de levantar esses pontos fortes e fracos, esses requisitos, é, pode ser que várias pessoas de vários setores, né, tenham ideias diferentes, tenham vivências diferentes, então contribuam de formas diferentes. Aí o escopo, né, o escopo muitas vezes ele é o mesmo, né? Porque ele vai falar muito da atividade. Então, por exemplo, produção de fios elétricos. Esse vai ser o escopo da minha organização. Estou falando de uma forma bem simplificada. Para 9.001, a única coisa que para 9 pode ter requisitos não aplicáveis, para 14.001 não. A gente não tem
como eliminar algum requisito da 14, tá? Eles são aplicáveis a qualquer tipo de organização, a qualquer tipo de porte, seja numa dimensão menor, seja numa dimensão maior. O item 4.4, sistema de gestão, né? A 14.001 trabalha de uma forma mais simples do que a 9, né? Então, a 9 tem lá, ela fala sistema de gestão e seus processos, e ela é dividida em dois subitens, né? Aqui, para a 9.001, vai falar sobre as entradas, saídas, a gente vai trabalhar sobre os mapas de processo, né? Para a 14.001, a gente não trabalha com mapas de processo. Se por acaso esses mapas de processo já existem, é óbvio que a gente vai olhar eles e vai colocar as entradas, saídas, né, os requisitos da 14 lá. Mas se, por exemplo, você fosse trabalhar só com a 14.001, a gente ia fazer um mapa de interação para verificar quais são os processos que são pertinentes para a gente manter o nosso sistema de gestão funcionando, como que eles interagem, tá? Ah, liderança e comprometimento também não muda, tá? É só abordagem diferente, mas o item ele é bem parecido, o requisito. A política, ela pode passar de uma política de qualidade para uma política integrada, tá? Mas os itens são praticamente os mesmos. É claro que tem os específicos, né, de cada norma. Papéis e responsabilidades e autoridades também, mesma metodologia. Riscos e oportunidades, mesma metodologia, abordagem diferente. A única diferença agora, que é um dos itens mais importantes para 14, o 6.1.2 para 9, fala sobre as ações para abordar riscos e oportunidades. Já quando a gente fala de 14.001, é o aspecto impacto ambiental, que é super importante para 14.001, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aí a gente tem o 6.1.3, que é requisitos legais e outros requisitos, que não tem na 9, o 6.1.4, que é o que representa o 6.1.2 da norma, tá? A gente utiliza a mesma metodologia com uma abordagem diferente. Objetivos também é a mesma metodologia. Planejamento de mudanças não temos na 14.001, apenas na 9. A 14.001 ela só fala no item 8.1 que a gente tem que planejar as mudanças e para aquelas que não foram planejadas, analisar as consequências. Então, é uma frase bem simples, a gente pode utilizar da mesma metodologia da 9, que é muito mais robusta para a gente analisar essa mudança. Mas não deixe de analisar a mudança que é pertinente para a SGA, tá? Recursos, ok. A 9.001 tem itens que vão muito além, detalham muito mais. A 14 ela só fala que precisa prover recursos para manter e implementar o sistema de gestão. A competência, conscientização é a mesma metodologia, só vai mudar o assunto. A comunicação também, tá? A mesma metodologia, a gente só vai inserir itens de comunicação da 14, né? Da parte de meio ambiente, então, como que a organização recebe uma reclamação ambiental, como que ela trata, como que ela se relaciona com o governo, por exemplo, né? Que é um canal de comunicação que ela precisa ter em relação a licenças. Informação documentada também é a mesma metodologia, a gente só vai colocar a abrangência para 14. 8.1, planejamento e controle operacional, super importante, eu acredito que deva ser um dos requisitos que dê mais trabalho para a gente trabalhar nessa integração. Por quê? Porque vão ser controles diferentes, né? Muitos podem ser iguais, mas a gente vai trabalhar com outras coisas. Então, esses controles da 14, eles vão vir de ações que vêm de riscos e oportunidades, de levantamento de aspectos e impactos ambientais, de ações para atingir os objetivos, né? Então, os nossos controles vão vir desses documentos. Requisitos para produtos e serviços. O item 8.2 para 9, já para 14 é preparação e resposta à emergência. Então, aqui a gente já vê uma divergência, né? O 8.2, ele já não faz parte do anexo SL, que aqui a gente está com o mesmo item, com assuntos diferentes. E aí a 9, ela se desdobra, como eu comentei, até o item 8.7. Eu não vou entrar em detalhes, né? Porque a 9.001 aqui,
ela já teoricamente está integrada. O item 9.1 é a mesma coisa, que é o monitoramento, tá? Aí a gente tem o 9.1.2, que trata de itens específicos, né? Então, a 9.001 fala de satisfação do cliente, a 14.001 fala de requisitos legais de novo. Por que de novo? Porque lá no 6, ele pede o levantamento, né? Então, levante todas as legislações aplicáveis. No item 9.1.2, é a hora de analisar, né? Então, quais são os requisitos que eu atendo e os que eu não atendo, quais são os planos de ação que eu vou ter que tomar, tá? O 9.1.3 não tem para 14, tem apenas para 9, que fala de análise e avaliação. E aí os demais são todos iguais, com a mesma metodologia, mesma abordagem. Então a gente tem a auditoria interna, análise crítica, melhoria, não conformidade e ação corretiva e melhoria contínua que a gente pode aproveitar da sistemática da 9001 para 14, tá? Bom, eu passei um pouco rápido para eu conseguir explicar um pouquinho melhor dos específicos da 14. Eu acredito que também essa tabela, ela já é bem elucidativa, né? Então, eu passei por ela falando rápido, mas vocês também depois podem olhar e isso vai ficar bem claro do que dá para juntar, do que é diferente. Então, os específicos e que são mais críticos da 14, né? Que eu falei já bastante, aspecto ambiental. O que é importante vocês saberem? Vocês precisam levantar os aspectos ambientais da sua organização, né? Do seu serviço, do seu processo. Tanto o que você pode controlar, que são aqueles diretos, quanto os que você pode influenciar, que são os indiretos. Então, o exemplo que eu dei foi em relação ao fornecedor. Eu posso influenciar o meu fornecedor pedindo para que ele tenha uma postura um pouco mais ambiental, falando, ó, eu vou começar a pedir documentos legais agora, mas daqui 3 anos eu vou começar a ter uma postura um pouquinho mais rígida, então vamos trabalhar junto, porque vai ser um ganho para você também. Você vai trabalhando com planos, né, de ação progressivos, até porque você não pode pegar do nada e começar a fazer exigência para o seu fornecedor. E também acredito que não seja interessante a gente cortar laços com determinadas empresas por conta do não atendimento de algum item de meio ambiente. Então, você vai trabalhando para aquele fornecedor e se adequando, né? Então, cada caso é um caso. Mas o ideal é que você tenha uma relação saudável e que traga ganho para aquele fornecedor também, para toda a sua cadeia de suprimentos, né? Essa é uma ideia que vem do ESG, inclusive, né? Mas o ESG ele vai sempre muito mais além, ele é algo que trabalha com itens mais criteriosos, né? Enfim, então, a gente vai trabalhando um passinho depois do outro, né? A gente não vai trazendo já grandes exigências de uma vez. Então, o aspecto impacto ambiental, super importante, fazer esse levantamento, fazer uma análise, né? E definir quais são os seus aspectos críticos, né? Quais são os seus aspectos significativos para você passar para os seus colaboradores. Aí, aqui embaixo, eu coloquei aspecto ambiental, impacto ambiental. Muitas pessoas têm uma dificuldade de entender, tá? Eu vou trazer uma explicação que para mim foi clara, né? Mas se vocês ainda tiverem dúvidas, peguem a norma e leiam essa diferença. Como que eu penso? Aspecto é a causa, impacto é o efeito, né? Então, vamos supor, é, ah, incêndio. Incêndio é o meu aspecto ambiental, porque eu tenho que levantar também situações de emergência, né? Então, meu aspecto ambiental, incêndio, qual que vai ser o meu impacto? Ah, emissões atmosféricas, alteração da qualidade do ar, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha. O levantamento de aspecto ambiental não deixa de ser uma análise de risco, né? Por isso que ele está lá no item ponto 6. Então, ele trabalha com risco, por exemplo, em situações de emergência e situações anormais, e ele também trabalha com situações normais do nosso dia a dia. Ah, eu tenho geração de resíduo todos os dias. O meu impacto, contaminação do solo, se eu não tiver um tratamento correto. Aí você vai determinar a metodologia que você vai tratar. Aqui eu tenho alguns exemplos de impactos ambientais, né?
Aí outro item específico da 14.001, a parte de requisitos legais e outros requisitos, então eu trouxe os dois, por quê? Eu costumo trabalhar na implantação com os dois juntos. Faz o levantamento completo e já começa a analisar, gente, porque vai aparecer centenas de requisitos aplicáveis, tá? Então, é uma das coisas que eu já começo a falar com o cliente, porque normalmente a gente trabalha com software de legislação, porque você tem que ficar verificando se aquela norma atualizou, se não atualizou, se ela foi revogada, se teve norma nova. Então, é um trabalho muito grande para você fazer como pessoa física, né? Então, a gente fala dos softwares porque são ferramentas bem eficientes e que ajudam muito no dia a dia, porque ela te manda e-mails disparando, olha, precisa verificar isso, precisa verificar aquilo, e aí você não precisa ficar criando planilha e procurando se a legislação mudou ou não, tá? Então, levante a legislação, analise o atendimento, se não estiver atendendo, crie um plano de ação, se estiver atendendo, coloque qual que é a sua evidência. E por último, um item específico da 14.001, que é a preparação e resposta a emergências, né? Então, esse item não tem na 9, a gente tem que levantar. Normalmente, a gente pega, como eu costumo fazer, pego a minha planilha de aspecto e impacto ambiental, né? Que eu tenho que fazer um levantamento de situações emergenciais possíveis, mesmo que nunca tenha acontecido, e aí eu tenho que preparar a minha organização para isso. Então, pode ter contaminação? Pode, por exemplo, rompimento de tubulação, ou caminhão que tomba, ou pequenas quantidades de produtos químicos que caem, incêndio, explosão, tudo. Levanta tudo o que pode acontecer. Você prepara, coloca esses cenários para você fazer uma simulação e aí faz as simulações, prepara o pessoal, analisa como que foi essa simulação, faz um relatório. Sempre que tiver a parte de emergência real, aconteceu um incêndio, princípio de incêndio, tem que analisar, né? Então, esse item, ele tem uma relação com o aspecto impacto ambiental e ele tem uma relação também com a parte de requisitos legais, porque na hora que você for levantar, vai aparecer aqui a parte do corpo de bombeiros, tá? Então vai aparecer, tem que ter reuniões ordinárias mensais, extraordinárias mensais, tem que ter simulado de incêndio uma vez ao ano, tá? Então você junta, você vê que uma coisa casa com a outra. E aí você tem que ter o que a gente chama de PAI, Plano de Atendimento à Emergência, né? Ou algum documento que traga para você como que é essa preparação e resposta emergente, tá? Deixa eu ver, testar periodicamente as ações, enfim. E aí, para finalizar, pessoal, quais são os principais desafios, né? O principal desafio, a gente já falou, né? Que é a parte da alta direção, né? Dela querer, de fato, isso. Uma vez que ela quiser, a gente precisa disseminar a cultura. E aí, as pessoas às vezes pensam assim: nossa, Roberto, é complexo demais. Gente, um passo a passo, se a gente seguir um passo a passo, se a gente começar com um diagnóstico, com um plano de ação, determinando os responsáveis, se a gente tiver uma equipe que vai trabalhar todo mundo junto, né, que vai ajudar, vai dar certo, né? É algo que vai dar um pouco de trabalho, mas vai trazer ótimos benefícios, e além de você conscientizar os seus funcionários em questões que são importantes para a vida agora, né? Então, a gente tem alguns desafios aí, mas eles são todos contornáveis, né? É, eu termino por aqui. Agradeço muito a participação. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Eu dei uma breve acelerada no final. Eu gosto muito do assunto, então eu falei demais. Mas o meu contato está aberto para vocês. Então, se vocês quiserem conversar mais, tirar dúvidas, conhecer um pouco do meu trabalho, eu fico à disposição. Tá bom? Espero que tenham gostado.